Olá, boa tarde. Acompanhe a primeira parte da reunião ordinária para a abertura da Semana da Mulher, já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Quem preside é a vereadora Leonice da Paz. Boa tarde. Declaro aberta a primeira parte da sessão de hoje, dia 7 de março, para homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será comemorado oficialmente amanhã. E convido para compor a mesa a doutora Sandra Helena Botelho Barbosa, psicóloga palestrante dessa tarde. Doutora Sandra Botelho é casada com Paulo Barbosa, mãe de Tiago, Raquel e avó de Natália. Nascida em Belém do Pará, é a primeira filha entre 5 mulheres. Sandra Botelho atende em seu consultório de psicologia há 33 anos e atua especialmente no atendimento às mulheres e famílias em crise. Também realiza terapia individual para adultos e terapia de casais. Ministra palestras motivacionais e de aconselhamento em igrejas, empresas, professores, grupos de estudo e profissionais liberais, aplicando testes de temperamento em grupos de executivo. Em eventos para casais, Sandra ministra o tema sexualidade. Realiza ainda atendimento a menores, gestantes, às mulheres vítimas de estupro ou violência doméstica e atendimento às famílias de pacientes terminais. Seu extenso currículo, que comprova larga experiência profissional e de vivência com famílias e mulheres, justifica o convite para Sandra estar aqui hoje conosco e abrir a Semana da Mulher, que culminará com a reunião solene de amanhã, na qual a psicóloga Sandra Botelho será uma das homenageadas e receberá o diploma de mérito Mulher Virtuosa pelas atividades prestadas à sociedade. Eu quero, então, agradecer aqui a todos presentes, a todas presentes, em especial agradecer à doutora Sandra, que, além disso tudo, ela é nossa amiga, nossa irmã, e nós somos suas fãs, viu, Sandra? Obrigada por ter aceito o convite, e a palavra, então, é com você. Não. Que bom. Eu quero agradecer à vereadora Leonice e a essa casa, esse convite. Agradecer essa oportunidade e gastar um tempo, que não vai ser um tempo muito longo, porque eu acredito naquela história de que nos vidros pequenininhos estão os bons perfumes, então vamos falar pouco. Mas vamos pensar um pouco a respeito de mulher. Amanhã nós estamos comemorando o Dia da Mulher. E tem Dia do Homem? Não, que eu saiba. Não tem, né? Homens. É o dia de pagar a conta, né? Pois é. Então é o Dia da Mulher e eu quero começar lendo para vocês um texto que eu desconheço o autor, mas é um desses textos de internet que você já deve ter lido. E ele mostra um pouco do que a mulher já foi, é e do que ela faz. E diz assim: do princípio, eu era a Eva, criada para a felicidade de Adão. Mais tarde fui Maria, dando à luz aquele que traria a salvação. Mas isso não bastaria para eu encontrar perdão. Passei a ser Amélia, a mulher de verdade. Para a sociedade, eu não tinha a menor vaidade, mas sonhava com igualdade. Muito tempo depois decidi, não dá mais. Quero minha dignidade.
tenho meus ideais. Hoje, não só sou esposa ou filha. Sou pai, mãe, arrimo de família. Sou caminhoneira, taxista, piloto de avião, policial feminina, operária em construção. Ao mundo, peço licença para atuar onde quiser. Meu sobrenome é competência e o meu nome é mulher. Esse texto não é meu, mas ele nos mostra que começamos levando a culpa, né? Eva. E hoje alcançamos alguns lugares importantes no mundo. A iniciativa de colocar a mulher no mundo ao lado do homem foi uma iniciativa do Criador. E fez dela um ser forte, não vinda do barro. Homens, vocês são fortes porque vocês vieram do barro. Vocês têm força, vocês são varonis, são vigorosos. Nós somos da costela. Uma coisinha já trabalhada. Por isso que nós somos meio melindrosas. Homens batalhadores, ousados, valentes, determinados, focados. Mulheres veem mil coisas da costela. Delicadas, sensíveis, amamos nossas famílias, somos apegadas aos nossos. Fomos colocadas no mundo para auxiliar. E eu creio que com isso nós temos conseguido fazer bem. E nós nunca tivemos tanto como atualmente. Saímos da condição de serviçais e assumimos a liderança de nações. Hoje você vê mulheres em cargos que jamais se pensaria que nós teríamos mulheres. Nós vivemos um tempo histórico em todo o mundo em que a mulher tem alçado grandes voos. E no Brasil não é diferente. Ontem, a ministra Carmen Lúcia tornou-se a primeira presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma coisa muito marcante. A Petrobras também tem como presidente atualmente uma mulher, a Maria da Graça, e ela é a primeira mulher a chegar a este posto. E o nosso país tem como presidente uma mulher. Se nós pensarmos, quando que se imaginaria Dilma Rousseff presidente do Brasil? Nunca. Uma mulher presidente, não pensaríamos. Lutamos, sim, para alcançar esse momento. E em uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher, essa semana, a presidente Dilma disse uma frase que eu achei muito interessante. Ela disse assim: eu tenho convicção de que o século XXI é o século das mulheres. Particularmente, eu acho isso dramático. Tenho muita pena disso, porque precisava ser o século dos homens também. Mas ela disse que ela crê que é o século das mulheres. Mas ela continua: não para as mulheres serem, de certa forma, contra os homens, mas para as mulheres terem uma participação na vida social, política, econômica e cultural do país, ao lado dos homens, tendo o respeito dos homens. Um país que respeita suas mulheres constrói uma nação desenvolvida. Por isso é muito importante. É uma tarefa de homens e mulheres a luta contra a discriminação da mulher. E esta frase, um país que respeita suas mulheres, constrói uma nação desenvolvida, mexeu comigo. E eu pensei sobre o assunto e acredito que ela está certa. Um país que respeita suas mulheres constrói uma nação desenvolvida. Mas, senhoras e senhores, eu creio também, e eu gostaria de acrescentar, que nós precisamos, na verdade, de mulheres que respeitem esse país. Eu creio que falta, e nós precisamos falar sempre que nós pudermos, nós precisamos escrever, nós precisamos chamar a atenção das mulheres, porque as mulheres precisam respeitar esse país. E eu digo, vou parodiar a presidente, dizendo que mulheres que respeitam seu país constroem uma nação desenvolvida. Uma nação forte é construída por pessoas fortes.
Pessoas fortes são construídas por famílias bem edificadas. Lares bem edificados são estruturados, queridos, ao redor da mesa. E aí, a mulher tem papel fundamental. Simbolicamente, nós precisamos resgatar, no Dia Internacional da Mulher, o ao redor da mesa. Creio ser papel do homem e da mulher parar um pouco a cada dia e fazer o que muitos aqui lembram que seus pais faziam. Deve estar na sua história de vida. Se não estiver, é uma pena. O pai, a mãe e os filhos, sentados ao redor da mesa, todos ao mesmo tempo. Às vezes, um rádio ligado. Eu não sei se você tem essa história, talvez você seja novo para isso. E a família toda ali do lado. E eu me lembro, repórter Esso. Aí o papai, Sandra, Tânia, Sônia, Vânia, Eliane, Miriam, Bá. E nós sentávamos ao redor da mesa para ouvir o rádio. E ali ele explicava sobre o mundo. E ele falava o que era o mundo. Ele teve 5 filhas mulheres. E nós éramos protegidas. A única forma de nós termos acesso ao mundo era o rádio. Depois veio a televisão, mas com critério. Hoje, nós que temos essa história ao redor da mesa na nossa lembrança, nós precisamos resgatar isso. E quem não tem, vai lembrar da pontinha de inveja que sentia dos seus amigos, que podiam sentar ao lado do pai e da mãe e dos seus irmãos. Famílias ao redor da mesa e não famílias isoladas, cada um em um quarto, com suas TVs, seus aparelhos de som, seus computadores, seus... Como é o nome da... Porque iPad, eu chamo aquilo de cipode, tablet. E, às vezes, o irmão está falando com o outro irmão que está no quarto, do lado. Às vezes, falando com a mãe que está na sala. Mas, se colocar no mesmo lugar, eles não sabem conversar. Casas que são formadas por pequenas ilhas de pessoas que não se tocam. E a mulher, por natureza, é o link, é a ligação entre pais e filhos. E nós estamos vivendo um tempo em que a mulher tem perdido isso. Na busca de melhores salários, na competição por cargos, nos concursos, nos cursos sucessivos, consecutivos, e gerando o quê? Ausência fora de casa, a ausência dentro de casa, aliás, a mulher perdeu. Hoje nós temos mulheres que não conseguem mais ser elo de ligação entre o marido e os filhos, porque elas mesmas separaram, elas mesmas se perderam. Queridas, nós somos mulheres e estamos aqui nesse momento, porque amanhã é um dia em que se comemora o Dia da Mulher. E o que isso significa para a nossa vida? O que isso significa para a sua vida? A igualdade entre homem e mulher deixou um lugar vazio em casa e na vida dos filhos. Não adianta. O consultório, ele enche assim, de filhos precisando desesperadamente dos seus pais. E é difícil você ver um pai, fica até estranho, né? Um pai que chega para o filho, oh, digo, de papai. Homem não faz isso, mulher faz. E a mulher é que faz esse digo, de papai chegar perto do pai. E o pai perto do filho, sem que eles percam aquele senso de masculinidade, de força, de ousadia. Só que nós não temos mais tempo. Trabalhamos o dia inteiro, passamos o nosso dia todo fora de casa, muitas vezes almoçamos fora de casa, administramos a nossa casa e estamos nos esquecendo que existe uma diferença muito grande entre casa e lar. Casa é isso aqui.